Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Sou o pastor Carlos Coelho, da Igreja Assembleia de Deus em São Paulo. Quero aqui compartilhar com os irmãos mais um tema da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor está registrada no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 22, que nos diz assim: tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Irmãos, eu quero falar aqui com os irmãos um comentário sobre a vitória de Gideão sobre os midianitas. Quem lê a Bíblia sabe quão maravilhosa foi esta vitória que Deus concedeu para a vida do povo de Israel. Quem lê a Bíblia sabe muito bem que Israel viveu um período de muita opressão. Foi o período dos juízes. No período dos juízes, a Bíblia diz que sempre quando o povo desobedecia ao Senhor e partia para o caminho da idolatria, ou seja, quando o povo de Israel se afastava do Senhor, o Senhor os entregava nas mãos dos seus inimigos, ou seja, o Senhor permitia que os inimigos de Israel viessem sobre eles e os escravizassem e os oprimiam. Nos dias de Gideão foi assim também. O povo se afastou do Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor entregou Israel na mão dos midianitas por 7 anos. Essa passagem que nos fala sobre a vitória de Israel sobre os midianitas está narrada no livro dos Juízes, nos capítulos 6, 7 e 8. Se você ainda não tem conhecimento desta passagem, você que ainda não teve essa experiência de se encontrar com o Senhor, ou você que tem o temor de Deus na sua vida, ou crê no Senhor, mas de repente você não tem muito conhecimento desta passagem, eu deixo esses capítulos como referência para a sua vida, para você ler em Juízes, os capítulos 6, 7 e 8, é que narra a gloriosa vitória de Israel sobre os midianitas. Meus amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, esse período que Israel ficou escravizado nas mãos dos midianitas, esse momento de opressão que eles passaram na vida deles, foi uma época em que os israelitas foram cruelmente opressos como resultado da sua desobediência. Alguém pode perguntar, mas por que que Deus permitiu que Israel passasse por essa opressão? Por causa da desobediência. Quando a palavra de Deus diz lá na lei de Moisés que quando eles fossem ocupar a terra da promessa, eles deveriam continuar guardando os mandamentos do Senhor, obedecendo a Deus e seguindo as leis que Deus deixou por intermédio de Moisés. A palavra de Deus nos fala lá sobre as bênçãos e as maldições que poderia vir sobre a vida do povo. Todas as bênçãos que viria para eles como decorrência da sua obediência e todas as maldições que viria sobre eles em decorrência da sua desobediência. Então, a Bíblia diz que Israel ficou escravizado nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos, meus irmãos, para eles foi uma verdadeira eternidade. Então, assim, foi uma época marcante na vida do povo de Israel, porque eles foram cruelmente opressos, oprimidos, como resultado do seu afastamento de Deus. Então, desta vez, foi um exército tão poderoso e danoso como é danosa a manifestação de gafanhotos em uma lavoura, entrava os midianitas em Israel para destruir tudo que Israel tinha, principalmente a sua lavoura. Tudo que Israel plantava, os midianitas vinham e destruíam. Israel não conseguia prosperar, Israel não conseguia crescer, a vida do povo era uma verdadeira tristeza, era um pesadelo. O povo não dormia bem de noite, com medo do midianita chegar e destruir tudo. Então o povo tinha a tarefa tanto de trabalhar,
quanto de vigiar o trabalho e o resultado da sua produção, porque os midianitas não davam sossego para o povo de Israel. Então, de repente, a palavra de Deus nos diz que o Senhor ordena a Gideão para que levantasse um exército para guerrear contra os midianitas. E quem sabe muito bem, na palavra de Deus, nos diz que quando Deus levantou Gideão para reunir um exército para guerrear contra os midianitas, inicialmente Gideão chamou 32 mil homens para guerrear contra os midianitas. Mas, por incrível que pareça, quando estava aquela multidão de homens para a guerra, o Senhor ordenou a Gideão que fizesse uma seleção, uma seleção de um pequeno número dos seus homens para irem contra os midianitas. É uma surpresa, mas como pode um exército de 32 mil homens, de repente, ser reduzido para 300 homens para guerrear contra os midianitas? Talvez você pode estar perguntando, mas pastor Carlos, qual era o objetivo de Deus em conduzir um exército tão pequeno para guerrear contra uma multidão de soldados, um exército tão poderoso como o exército dos midianitas? Você vai entender muito bem aqui, nesta mensagem, por que Deus não levou os 32 mil para guerrear contra os midianitas e reduziu para um pequeno número de 300 soldados. Veja bem, veja o trabalhar de Deus, que ponto queria chegar. Então, Gideão precisava unir os seus seguidores. Tudo bem, ele fez, uniu os seus seguidores, convenceu o povo de que realmente Deus era com ele, que ele havia sido chamado por Deus para liderar o exército contra a guerra dos midianitas. E ele, de repente, foi ali até o poço de Arode. A Bíblia nos fala assim com clareza onde ficava esse poço de Arode. E ali reuniu todo o exército para a batalha contra os midianitas. E aí Deus quis provar o que para Gideão com isso? Deus quis provar para Gideão que o Senhor estaria com ele, caso ele aceitasse liderar um exército para pelejar contra os inimigos. Você conseguiu entender a luta de Deus para fazer com que Gideão cresça que Deus estava com ele? Ele pediu provas, ele pediu sinais, e Deus em todo o tempo garantiu para Gideão que o Senhor estava com ele para a peleja contra os midianitas. Então, Deus quis provar isso para ele e provou que o Senhor estava com ele. E caso ele aceitasse liderar um exército para pelejar contra os inimigos, a vitória era certa. Por que você fala assim, pastor Carlos? Caso ele quisesse aceitar a proposta de Deus de lutar contra os midianitas. Por quê? Primeiro que Deus, ele respeita o livre-arbítrio do homem. Gideão poderia muito bem dizer, não, Senhor, não vou. E nós vemos na Bíblia, irmãos, que houve momentos que Gideão tentou fraquejar na fé. Gideão teve medo, Gideão inicialmente tentou demonstrar covardia, de repente tentou mostrar fraqueza, se sentiu incapacitado para a guerra, se julgou ser pobre, considerou-se que a sua família era a família mais pobre da tribo de Manassés. Então ele mostrou para Deus que ele não era a pessoa certa para guerrear contra os midianitas. A mesma justificativa que Moisés deu, Gideão, tantos outros homens na Bíblia deram essa justificativa para Deus, que eram incapacitados. Moisés chegou até a falar para Deus, Senhor, manda outro. Eu não vou não, manda outro. Então, assim, nós temos o caso de Jonas, também o profeta Jonas, quando Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, e que ele foi para outro lugar, comprou a passagem e foi para outro lugar. Ele ele se esquivou da ordem de Deus. Gideão também poderia ter feito isso, mas até o fim, Deus insistiu com Gideão que o Senhor era com ele e que se ele aceitasse a proposta de Deus de guerrear contra os midianitas, o Senhor estaria com ele. Como é maravilhosa esta palavra. Aí, de repente, Gideão, ele organiza um exército de 32 mil homens, e ele precisaria fazer isso drasticamente, ainda reduzindo o número desses homens para a guerra. A Bíblia diz que quando o Senhor falou com Gideão,
para que ele reunisse o exército. Quando Gideão reuniu o exército para a guerra contra os midianitas, ele exclamou para o povo e disse assim: quem está com medo que volte? Então voltaram para casa 22 mil homens. Olha bem, eram 32 mil. Quando ele falou, quem está com medo que volte? 22 mil manifestaram, olha, eu estou com medo, eu vou embora. Voltaram. Tá? Então, já houve uma primeira redução. Não é? Então, se era 32 mil, 22 mil voltaram, quantos mil soldados ficaram com Gideão? 10 mil. 10 mil. Aquele povo passou na peneira, aí já foi a primeira peneira. Não é? Então, essa peneiração, você pode perguntar assim, mas por que Deus fez essa seleção, uma espécie de um processo seletivo? Por quê, meus irmãos? Porque essa peneiração foi o melhor método para Gideão resolver essa dificuldade de ter ficado com 10 mil. Talvez Gideão pensava consigo, bom, 10 mil ainda é bastante gente para a guerra. Mas para a surpresa dele, Deus ainda ia fazer mais uma peneira em cima desses 10 mil. E olha que esses 10 mil que ficaram com Gideão não eram medrosos. Eram 10 mil homens corajosos, dispostos a ir para a guerra contra os midianitas. Agora, veja bem, logo em seguida nós temos um novo corte. É a segunda peneira. Eita, meu Deus. Nessa segunda peneira, os homens precisariam beber água diante de Gideão. Gideão reuniu todo o povo ali, naquela fonte, e aí colocaram o povo para beber água. E aí Gideão ficou observando os soldados bebendo água. Tinha soldados que quando chegava para beber água, ele bebia água assim, ó, pegando a água com a mão e bebendo, pegando a água com a mão e bebendo. Outros soldados não usavam as mãos para beber água. Ele bebia água com a boca na água, como se fosse um cão. Ele bebia, lambia a água como se fosse um cão. E aí Gideão começou a observar. Aí, de repente, Gideão começou já sobre a ordem divina. Porque o Senhor havia falado para Gideão, todo aquele que beber água com a mão, tu separa e coloca à parte. E aqueles que beber água como um cão, tu coloca na outra parte. E assim, era uma quantidade pequena dos homens que bebia água com a mão. A maioria bebia água como se bebe um cão. Que coisa incrível. Mas que objetivo tinha nisso? O que tem a ver isso? O homem beber água com a mão ou beber a água com a própria boca? Parece insignificante esse processo, mas as coisas de Deus, irmãos, é um mistério tremendo. Então, assim, os homens que se abaixavam, uma parte bebia água com as mãos, e a outra parte bebia água como um cão. E isso, eles eram observados por Gideão, para saber se eles eram lutadores. Eu vou ver se esse homem aqui é lutador. Se esse aqui realmente é um guerreiro de luta, eu vou observar o comportamento da maneira como ele vai beber água. Então, assim, a palavra de Deus nos diz que os homens ali tudo reunidos. Agora sim, os homens que não gastavam tempo desnecessário com coisas desnecessárias eram os homens necessários para a guerra. Eu vou explicar isso para você. O que significa isso, pastor Carlos? Os homens que não gastaram tempo desnecessário com coisas necessárias eram os homens necessários para a guerra. Não é? Agora eu falo para você, não é desnecessário o homem se agachar para beber água com a própria boca, lamber a água como se lambe um cão? É desnecessário. Por quê? Porque ele tem mãos. Ele tem mão para encher a água. Ele tem mãos para encher as mãos com a água e levar até a boca. É desnecessário ele ter que se agachar para beber com a sua própria boca se ele tem mãos. E se o homem tem mãos, é para quê? É para trabalhar. Se ele tem mãos, é para quê? É para lutar. Se ele tem mãos, é para quê? É para guerrear, é para pegar numa espada e ir para a luta. Então, Gideão estava observando aqueles que bebiam água com as mãos, se eles eram lutadores, se eles estavam aptos para a guerra. E isso
para um chefe de exército atualmente, isso parece ser insignificante, mas para Gideão isso tinha um significado muito profundo, porque isso foi uma revelação de Deus para a vida dele. Então, para que beber água como um cão se eles têm as mãos? Foi esse o questionamento que eu fiz. Essa peneiração resultou no retorno de 9.700 homens. Olha, uma segunda peneira. De 32 mil na primeira peneira, 22 mil foram embora porque eram covardes. Na segunda peneira, 9.700 soldados foram dispensados. Por quê? Porque beberam água como um cão, não utilizando as suas mãos para beber água, levando à boca. Então, 9.700 soldados foram dispensados. Então, o exército de Gideão foi reduzido a um punhado, vamos dizer assim, a um punhado de 300 homens. Assim, a vitória mostrou que ser de Deus e não do homem. Então, com 300 soldados em mãos para guerrear contra um exército tão poderoso que era o exército dos midianitas, o que Deus quis provar isso para Israel e para Gideão? O quê? Que a vitória mostrou ser de Deus e não do homem. Porque era impossível Gideão vencer um exército tão poderoso contra os midianitas apenas com 300 homens. Então eu falo uma coisa aqui para você. Se Israel tivesse vencido a guerra contra os midianitas com 32 mil soldados, o que Israel ia dizer? Ah, foi nós que vencemos a guerra. Porque 32 mil homens, eles poderiam considerar que o exército de 32 mil homens era mais poderoso do que o exército dos midianitas. Mas com 300 homens, um soldado só tinha que lutar contra vários soldados. Então, era uma peleja difícil de ser vencida. Agora eu falo para você, saiba que Deus usará meios naturais e sobrenaturais para operar o milagre em sua vida. Amém? Deus te abençoe poderosamente.